Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Nós falamos do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Toda quinta-feira à noite nós temos um convidado muito especial que vem trazer seu testemunho, trazer suas vivências para compartilhar conteúdo e para que nossa vida seja melhor. E essa semana não será diferente, nós vamos falar com Daniel Neves. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Ok, nós vamos falar nesta noite sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa linda, maravilhosa que o Senhor Jesus nos deixou para que nós pudéssemos ser consolados, cuidados. E nós vamos falar com o Daniel sobre isso, né? Sobre essa pessoa. Daniel, quem é o Espírito Santo? Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer poder estar aqui comentando, enfim, estar participando do podcast. E falar do Espírito Santo, na verdade, é algo muito prazeroso, assim, pelas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Pode até contar se tu quiser, porque a gente quer ouvir. Tenho muitas, assim. Né, de maneira bem simples, assim, né, a gente tem o conhecimento de que Deus, ele é trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, quando foi, depois de ser crucificado, ressurreto, ele comentou que deixaria conosco, né, o Espírito Santo, e a partir desse Espírito Santo, né, tá ali com a gente, fazendo o papel de consolador, como ele mesmo comentou, eu tenho tido bastante experiências nesse sentido, assim, de ver o consolo, né, ele é aquele que nos convence da justiça e do juízo, mas ter essa experiência de bastante consolo, assim, em termos de vida, experiências diversas, né, isso acho que é o que eu mais tenho experimentado, assim, em termos de Espírito Santo. Eu costumo, talvez uma forma bem simples da gente entender, seria aquela vozinha que fala lá dentro da gente, né? Nos orientando, direcionando, né? Nos instruindo. Então a gente pode entender o Espírito Santo dessa forma. Alguém que está dentro da gente, instruindo, consolando, trazendo direcionamento. A gente tem essa ideia, né, de que o Espírito Santo, ele é uma exclusividade de quem é crente. Mas na verdade o próprio Jesus, né, disse que deixaria conosco o Espírito Santo. Ele não limitou se você é crente ou não. Então, na verdade, ele está ali dentro de cada um de nós, mas a gente precisa ter o reconhecimento, né? Reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador, para a partir de então ter ali o relacionamento com Ele e passar a ouvir, né, essa voz, como eu comentei aqui. A gente ter esse conhecimento e essa voz. Na verdade, eu acho que todo mundo tem essa experiência de ouvir uma voz, principalmente em circunstâncias que tá adversa. A pessoa, assim, parece que, né, ouve alguma coisa, ou tem aquela intuição, não vai, não faz, não fala. Coisas desse tipo, assim, né, que a gente, às vezes, só que a gente não identifica como a voz do Espírito quem não conhece a Jesus, quem não tem essa vivência, né? E você tem muitas experiências nessa área de ouvir, porque eu acho que o maior problema das pessoas quando a gente fala sobre isso é a pessoa diz, mas eu não ouço o Espírito Santo. Como é que é ouvir o Espírito Santo? Como é que ele se manifesta na verdade? Né? Eu posso dizer, e tu deve ter muitas experiências, vai guardando que tu vai falar. Que, por exemplo, vamos falar como o Espírito Santo Consolador, né? Quando você... Vamos botar um exemplo bem real. Quando você perde um ente querido. Quando perde um pai, quando perde uma mãe, quando perde um filho, quando perde alguém que você ama muito, um cônjuge. E vem aquele sentimento de angústia, de dor, de tristeza, de desespero. Se você tem uma experiência e uma relação com o Espírito Santo, não é que você não vai ter os sentimentos, sim, mas você tem uma inexplicável paz.
Exatamente. E nesse sentido, assim, eu posso dizer que eu tenho exatamente essa experiência. Em 2018, eu perdi minha irmã, ela faleceu de câncer, ela teve um câncer em 2016 e em 2018, no início de 2018, esse câncer voltou com muito mais força e ela veio a falecer em fevereiro de 2018. E minha irmã era mais nova que eu, ela tinha 28 anos na época. Nossa, super nova. Sim, super nova. E foi, lógico, é devastador, assim. Sim. Você não O imagina. sentimento é... Exatamente. Você não imagina, né? Eu, como irmão, já senti muito, imagino os meus pais, né? Você não espera enterrar um filho. E eu lembro que, aí eu saí daqui, né? Eu já morava aqui no Rio Grande do Sul e fui para o Rio de Janeiro para estar lá no enterro, estar junto com os meus pais. E eu lembro que a dor era muito grande, mas ao mesmo tempo havia exatamente essa paz, assim, essa questão do consolo. Eu lembro de uma fala do meu pai, até durante uma conversa que eu tive com ele antes do enterro ali, e ele comentou comigo: Dani, foi Deus quem nos deu a Carol, né? Minha irmã se chamava Carolina. Foi Deus quem nos deu a Carol e é para Ele que ela está retornando. Então, na verdade, a gente tem que agradecer e ficar em paz. E eu lembro que naquele momento, assim, eu estava em choque, né? Eu tinha acabado de perder a irmã, mas aquilo fez muito sentido para mim e eu pude ver, de fato, a ação do Espírito Santo, trazendo paz. E eu lembro que, lógico, em meio à dor, né, a gente não deixa de sentir, mas conversando depois, né, com os meus pais, a gente pôde experienciar aquele momento de uma maneira muito, muito única, assim. Tinha a dor, mas ao mesmo tempo tinha um consolo, então era meio, parecia paradoxal, né? Mas a gente viu o Espírito Santo agindo exatamente dessa forma, né? Como consolador nas nossas vidas. Foi um momento muito, muito forte, assim, e de total presença do Espírito Santo ali, quase que palpável, né? Trazendo conforto e consolo aos corações. Quais são outras manifestações que o Espírito Santo... Como é que uma pessoa pode saber que ela tem o Espírito Santo? Ele é quem nos convence, né, da justiça e do juízo. Eu lembro, falando de experiências, né, e cada vez que... eu digo que eu me converto um pouco mais, né? A gente vai se conhecendo, vai vendo onde é que tem os nossos erros, assim. E eu lembro uma vez, morava no Rio ainda, e eu trabalhava com consultoria, então eu ia para diversos estados, né? Eu estava em São Paulo, voltando para o Rio de Janeiro. Era uma sexta-feira, eu estava voltando de ônibus, inclusive, naquele dia eu não peguei um voo. E eu estava no ônibus, botei um fone, estava escutando uma música bem simples, que ela falava sobre que eu estava em meio às trevas e o Senhor me resgatou. Eu estava tão perdido, mas Ele me encontrou. E a música era basicamente isso. E eu lembro que dentro do ônibus eu comecei a chorar, porque eu comecei a perceber o quanto eu tinha de pecado, sabe? E eu, dentro do ônibus eu comecei a pedir perdão a Deus, né? Pelos pecados, enfim. E eu lembro ali que aquilo foi de fato uma ação do Espírito Santo, né? Me convencendo dos meus erros e me levando ao arrependimento deles. Então essa é uma das funções do Espírito Santo, né? A gente entender quais são os nossos erros e dentro desse entendimento trazer a gente o arrependimento, né? Eu vou reconhecer os meus erros e vou me arrepender deles para procurar ser igual a Jesus. Então, essa é uma das funções do Espírito Santo nesse sentido. Na verdade, então ele seria não, né? Ele interfere nesse processo de transformação que a gente vai vivenciando a partir do encontro com Jesus. Então eu acho que é muito interessante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa... cada um sabe dos defeitos que tem, né, Dani? Sim. Todo mundo sabe dos seus defeitos. Então, mas existem algumas coisas que são verdadeiras fortalezas dentro de nós, que a gente gostaria de mudar, mas a gente não consegue. Assim, humanamente... Tu não consegue deixar aquele pecado, deixar aquele mau hábito, porque aquilo já está enraizado dentro de ti. Então, dentro daquilo que o Dani falou agora, o Espírito Santo ele é aquele ajudador e convencedor
né, do pecado, da justiça e do juízo, aonde sim, a partir dessa voz que ele fala ao nosso coração, a gente vai aceitando essa voz, porque eu creio que quando a gente está nessa prática de pecado, ou quando a gente tem algum hábito que a gente não consegue arrancar, quando a gente vai fazer aquela prática, a voz vem. Você não deve fazer isso. Sim. Isso não é uma coisa boa de ser feita. Isso um cristão não faria. Enfim, eu acho que é esse tipo de voz que a gente está falando, que é a voz da consciência. Sim, poderíamos chamar dessa forma. E até talvez, assim, não só de maneira passiva, né, esperando ter essa indicação de onde eu estou errando, mas se colocando também diante de Deus, né, e perguntando, Espírito, me ajuda a entender o que eu preciso mudar, onde é que eu preciso melhorar, para que a gente também tenha uma atitude... Assim, não só na causa. Exatamente, Isso, exatamente. Tenha uma atitude, né, para que não fique só de maneira passiva em relação ao Espírito Santo, mas que haja também nos colocando, né, pedindo para que Ele nos mostre onde é que nós estamos errando ou o que precisa ser melhorado, né, quais são os nossos erros, pecados mais profundos, para a gente poder buscar essa mudança. Olha que lindo, gente. Então, você que já teve uma experiência com o Senhor, né, você tem tido um contato com o Espírito Santo. Normalmente a gente fala muito de Deus, e a gente, quando ora, até diz, né, Deus isso, Deus aquilo, ou Jesus isso, Jesus aquilo, mas dificilmente a gente cria o hábito de falar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi esse que o Senhor deixou para que a gente não tivesse só, foi o que ele disse lá em Atos 1, né? Eu irei, mas eu deixarei convosco o Espírito Santo. E esse Espírito ele vai estar conosco enquanto a gente viver. É muito tremendo a gente buscar, desenvolver e falar com Ele, conversar com Ele e também fazer as solicitações que a gente precisa para mudança na nossa vida. Mas além do consolo, que é algo extremamente importante, que eu já tive N situações de busca do consolo do Espírito Santo. E como é que eu faço? Eu digo, Espírito Santo, eu preciso de ti agora, eu preciso do teu consolo no meu coração, para não me desesperar, para não perder o controle emocional, né? Então, o consolo, além de ele se manifestar conosco através dessa convicção, dessa consciência dos pecados que a gente precisa melhorar, mudar, transformar. Melhorar não, pecado não se melhora, pecado a gente tem que mudar, né? Deixar os nossos pecados, né? E eu queria falar um pouquinho também sobre a questão de dons, né, de manifestações através de línguas, etc. Porque é uma guerra entre as igrejas sobre essa questão do dom de línguas. E eu queria saber qual é o teu ponto de vista com respeito a essa questão de a manifestação do dom de línguas. O dom de línguas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele já está em nós. Mas há uma manifestação. O que é isso? Como é que funciona? Quem pode receber? Pode passar pra gente isso? Se tivesse um manual ia ser mais fácil. Com certeza. Tem tempo para que isso aconteça? Tem prazo limitado? Eu lembro de quando eu tinha 15 para 16 anos lá no Rio, eu saí junto com os meus pais, né, da igreja em que eu me converti. Eu fui para uma outra igreja e nessa outra igreja que eu fui era muito comum assim ter essa não sei se reconhecimento, você tem o Espírito Santo, eu tenho o dom de línguas e tal, mas tinha meio que uma áurea assim em volta do dom de línguas. Mas na verdade essa é mais uma das manifestações, né, do Espírito Santo. Não é que aquilo é o Espírito Santo. Quando a gente fala de dons assim, lógico, tem várias linhas teológicas, né, que vão dizer que aquilo é assim, a ratificação de que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo ou não. Mas eu acredito que, na verdade, o estar cheio do Espírito Santo, ele seria mais
o relacionamento que você mantém com ele, né? As manifestações, por exemplo, dom de línguas, interpretação, isso são coisas que vão ser utilizadas, né? Como ferramentas, como ferramental dentro da tua caminhada de fé, não necessariamente uma validação de que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo ou não. Até porque, infelizmente, né? Nós estamos num mundo cheio de pessoas e pessoas podem mentir, enfim, tudo isso é muito manipulável. Então, essas manifestações muito externas, assim, eu, Daniel, vejo com muito cuidado antes de falar isso é o Espírito Santo ou a manifestação do Espírito Santo. Mas eu acredito mais, né, e aqui voltando a uma das minhas experiências, eu lembro nessa igreja, inclusive, né, você vai caminhando, você está inserido nesse meio, e eu comecei a buscar muito disso também. Mas num determinado momento, eu tive uma experiência muito forte assim, com Deus em termos de dom e chamado, e aquilo, o que marcou para mim foi o Espírito Santo falando ao meu coração acerca de serviço, ser fiel à igreja local em que eu estava, à minha família, enfim, a procurar a paz com todos, né? Esse tipo de coisa, mais como uma evidência, se é assim que eu posso dizer, do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na minha vida, do que estar com, sei lá, o dom de línguas ou profetizando, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que essas são manifestações, existem manifestações legítimas dessa forma, né? Mas isso não é necessariamente um validador de que aquela pessoa tem, ou melhor, está cheia ou não do Espírito Santo. Eu acho que é uma consequência, né? A pessoa... Eu colocaria isso em poucas palavras, Dani. O Espírito Santo, ele traz vida à fé da pessoa. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é viva. Ela está pronta para servir, para amar, para adorar. Entende? Tem paz no coração. Né? Eu creio nas evidências do Espírito Santo. Eu creio no dom de falar em línguas. Creio nesse quesito. Eu concordo contigo, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Mas também não estou aqui para julgar ninguém, né? E acho que essa manifestação ela não precisa ser pública e a nível de histérica. Eu penso e eu faço isso no secreto, lá com Deus, no meu quarto, quando eu fecho a minha porta, lá eu sou para Deus quem eu sou. Lá eu falo em línguas, lá Deus fala comigo e eu falo com Ele. Eu acho que a oração é muito mais, né, para que Deus fale com a gente do que a gente com Deus, mas enfim. Então, essa manifestação dos dons do Espírito Santo, elas são importantes. Até mesmo para que você saiba, não, eu realmente estou com Deus. Às vezes a gente entra nessa crise de fé, sabe? Essa crise de fé. E eu acho que foi Davi que falou: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Ele passava por tantas lutas e por tantas guerras que ele tinha que orar: Senhor, me devolve a alegria da salvação, porque parece que, né? É só luta, é só guerra. Inclusive Davi pediu folga de batalhas, né? Então, a manifestação do Espírito Santo, ela se dá também pela manifestação de falar em línguas, pública ou secretamente. Aí cada um exerce sua fé da maneira que quiser, né? Mas o certo é que o Espírito Santo ele vai fazer diferença na nossa vida. Se ele está ativo ou se eu reconheço ele está vivo em mim, ou até mesmo para adoração. Vamos falar agora de adoração, que é o teu chão. Chegar diante de um microfone para levar uma igreja à adoração, se você não tiver cheio do Espírito Santo, você só canta, não é isso? Exatamente. E até voltando um pouquinho no que eu tinha comentado, pegando um gancho no que a senhora acabou de comentar, o Espírito Santo ele nos leva a essa alegria e de servir, de estar nos colocando diante de Deus, né, disponíveis para servir. E eu lembro que lá ali com uns 15 para 16
anos, nessa troca que eu fiz, né, de uma igreja para outra, eu já estava tocando ali, então eu quis ir. Quando eu cheguei nessa igreja, eu fui para o Ministério de Louvor, e eu lembro que quando eu cheguei lá, né, eu saí de uma igreja muito pequena e fui para uma igreja que era um pouco maior, mas os músicos eram muito bons. Era o pessoal que tocava com os artistas, cantavam, já tinham gravado. E eu cheguei lá muito novo, né, para tocar, realmente não sabia tocar muito. E quando eu cheguei lá no primeiro ensaio, o pessoal riu de mim. E aquilo me deu assim o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou sair. E eu lembro que eu fui num congresso, e nesse congresso, né, a palavra que foi dada, ela falava exatamente sobre isso, sobre serviço, sobre ser fiel, sobre ser intercessor e sobre ser adorador. E eu saí daquele congresso e eu voltei, não, eu vou continuar no Ministério de Louvor, ainda que eu não esteja lá tocando, eu vou servir aquelas pessoas que estão lá, eu vou apoiá-los, eu vou servir, vou interceder por eles, e assim foi, eu fiquei dos 15, 16 até os 17 anos e pouquinho, indo para os ensaios, mas eu estava ali para poder limpar o cabo do pessoal, montar os instrumentos. E a partir disso, né, dessa minha disposição a servir, eu acredito que Deus tenha honrado, né, e me colocado, depois de um tempo ali, a ministrar, né. Mas também não comecei ministrando nos cultos grandes da igreja, foi nos cultos de intercessão que o pessoal não queria ir, então estava eu lá tocando e eu ia e ministrava. Então assim eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo. Então se a gente se coloca, né, com essa disposição para servir e com alegria naquilo que a gente está fazendo, eu acredito que isso tem muito a ratificação do Espírito Santo. Eu estou aqui, o Espírito Santo está ratificando aquilo que eu estou fazendo. Então é uma questão assim que eu tenho para mim, né, como experiência, mas que demonstra exatamente isso, né, a alegria do servir, independente das circunstâncias, né, como comentou acerca de Davi, eram muitas lutas, né, as lutas a gente vai passando, mas a gente está servindo com alegria. E dentro do Ministério de Louvor, né, é exatamente isso. A gente precisa ter desse relacionamento com o Espírito Santo para que a gente, quando chegue diante da igreja, né, a gente não seja só o cantor ou o músico, mas que eu esteja ali de fato servindo e levando as pessoas ao entendimento daquilo que está sendo cantado, da adoração em si. Mas eu vou falar agora como ovelha, né? Porque eu não canto lá em cima, então eu tenho que falar como ovelha. Muitas vezes, aliás, muitas vezes não. Quem está lá na igreja, as ovelhas, os irmãos que estão lá, eles sabem exatamente. Pelo menos eu tenho essa ciência, sabe? Eu consigo discernir exatamente quando é uma adoração e quando é uma canção que é cantada. Faz diferença. Faz uma diferença tremenda no ambiente que a gente está vivendo, né? Então é muito importante essa busca, né, pela presença do Espírito Santo. Olha, o nosso horário são 30 minutinhos. Tu viu como é rápido, Dani? Né? Então, tranquilo, tem crise. Tá, Dani, então a gente vai encerrar agora, mas eu quero que antes que a gente encerre, tu dê um recado para as pessoas que estão buscando ou que ainda não entenderam o Espírito Santo como uma pessoa que está aqui para nos ajudar, que está aqui para nos consolar, que está aqui para nos usar como instrumento na mão de Deus, né? Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas ela tá morta com fama de que está viva. Então, a pessoa às vezes está lá dentro da igreja, está 10, 12, 15, 20 anos na igreja, mas é frio, está frio, porque não está tendo essa relação com o Espírito de Deus. Então, eu gostaria que você deixasse o recado para a nossa audiência, e você que é nossa audiência, né, dá um like, compartilha, para que a gente também possa ir à frente com os nossos conteúdos. Sim, um recado que eu deixaria para quem está nos assistindo é que você tenha esse momento de intimidade, né? Busque ter intimidade, assim como tem dentro do teu relacionamento, seja com teu cônjuge, enfim, com seus filhos, seus pais, que você busque essa intimidade de maneira bem simples, né? A gente tem aquela coisa de que precisa ser muito espiritual, precisa de aquilo, mas não, a gente pode só fechar a porta do nosso quarto, como você comentou, e fazer uma oração. Estar em comunhão com Deus é exatamente
como nós temos a comunhão um com o outro, é se colocar diante de Deus, buscando no Espírito Santo, né, como a gente comentou aqui, quais são ali, o que eu posso fazer para melhorar, ou quais são os erros que eu tenho que deixar de cometer, enfim, buscar esse relacionamento próximo. Isso não é nada muito mirabolante, né? É você se colocar com verdade diante de Deus, para que você consiga ouvir, então, essa voz do Espírito Santo falando com você. Amém! Ouça a voz do Espírito Santo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada, Dani.